Horas e 33 minutos. Olha, nós estamos em linha aberta com uma pessoa muito importante para a Bahia e a gente está aqui trazendo com muita satisfação a doutora Raíssa Santos, que está aqui conosco. Muito bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Dupla Conexão. Eu sou Calbi Fernandes. Comigo, meu amigo Jacques Adriano Jacques e também Valdemar Borges está aqui com a gente. Bom dia, doutora. Bom dia, Calbi. Bom dia aí, Adriano, Valdemar, ouvintes aí da Rádio Ponte FM. Que bacana poder estar falando com Petrolina. Não é? Essa região da Bahia aí, eu falo que é a divisão de Pernambuco com Bahia, né? Meu marido, a família do meu marido é de Juazeiro, de... Caramba! Como é que chama? Tem uma cidade... Senhor do Bonfim, não? Não, é no Rio Grande do Norte, a família do meu marido... Ele até me falou o nome aqui, ele falou, meu bem, avisa lá pro Calbi, da minha avó, mas é o pessoal de Pernambuco, o pessoal... deve ser aqui nas proximidades. Afogado em Gazeiro, é próximo, é Pernambuco aqui. Afogado em Gazeiro, ele falou, pode deixar que eu vou lembrar. É uma região que a gente não conhece ainda, mas em breve a gente vai estar pegando aí Juazeiro e atravessando a ponte para entrar em Pernambuco, né, que eu falei espetacular. Doutor, mas que prazer poder estar com você. Prazer é o nosso. A senhora já exerceu diversos cargos aí na Bahia, né? De saúde. Como é que a senhora avalia hoje? A gente começa a nossa conversa perguntando como é que a senhora avalia hoje a saúde baiana, como é que ela está, Porto Seguro, outras cidades como Vitória, Feira de Santana, como é que a saúde está andando na Bahia? Olha só, Calbi, é uma coisa muito triste, sabe? Assim, eu fiquei 10 meses na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Seguro e eu pude ver claramente que há um sucateamento do repasse estadual para os municípios, que é uma coisa que chega a ser vergonhosa. Porto Seguro, no orçamento da saúde, e a gente espera que isso está na gestão pública, que todo município, para ele ser subsidiado, para poder exercer suas políticas públicas, ele precisa de verba. Então, nós temos todo o repasse do governo federal, o repasse do governo estadual e o que o município vai enxertar de dinheiro na saúde, inclusive para cumprir o que é lei dos 15% do seu arrecadamento, da sua arrecadação de receita. Por exemplo, no município de Porto Seguro, o Ministério da Saúde repassa mensalmente 3,5 milhões. Sabe quanto o Estado repassa para o município de Porto Seguro? Quanto? R$300 mil. Mentira, é muito pouco, e o doutora. Município tem que colocar de 4 a 4,5 milhões para conseguir cumprir o mínimo de ações da saúde que são necessárias. Isso incluindo folha de pagamento de funcionário, isso incluindo pagamento de contratados, isso incluindo serviços prestados, inclusive todas imagina, tudo que é numa empresa que você tem que pagar a conta. Então, isso envolve os aluguéis, isso envolve toda a estrutura dentro da saúde. Então, assim, como que no município, que é cidade polo, ou seja, nós somos polo, o que significa ser polo numa região de saúde? É que concentra-se em Porto Seguro para que municípios menores venham aqui resolver os seus problemas de saúde, porque não tem especialidade, porque não tem a tomografia, porque não tem, por exemplo, um procedimento. E no ano de 2018, os gestores que estavam aqui foram capazes de fechar o hospital municipal. Nossa. Então, Porto Seguro, não só tendo essa falta de repasse, eu pesquisando nas outras regiões, há este problema em todos os municípios. Ou seja, o governo estadual repassa valores pífios para os municípios que se tornam cada vez mais dependentes, por exemplo, de Salvador, dependentes dos que eles chamam de áreas de saúde, que estão concentrando todas as estruturas. Então você tem uma saúde muito limitada do ponto de vista de execução, que inclusive não tem recurso. Como é que você vai remunerar um profissional que quer adentrar a Bahia, morar numa região mais tranquila, mas ele ali não tem oferta de trabalho, ele tem salários sucateados, vínculos de trabalho absolutamente sucateados. Aqui em Porto Seguro, para você ter ideia, técnicos de enfermagem por 8 anos receberam vínculos de trabalho com o mesmo valor que um auxiliar de higienização e um auxiliar administrativo. Nossa, que vergonha isso! Sem reconhecer a importância, por exemplo, da categoria da enfermagem, que é, na verdade,
o operário da saúde, né? O técnico de enfermagem é aquele que trabalha, que está ali medicando, medindo os dados vitais, à beira-leito do paciente, e por 8 anos eles recebiam o mesmo valor, sem, claro, desmerecer o auxiliar administrativo e nem desmerecer o auxiliar de higienização. É complicado isso, né? Doutora Raíssa, com um repasse ínfimo desse de 300 mil, é de se imaginar que a saúde aí respira por aparelhos? Desculpa, eu não consegui entender, a ligação ficou falha. Jacques Adriano está perguntando a senhora assim. Fala, Jacques. Doutora Raíssa, com um repasse ínfimo desse de 300 mil, é de se imaginar que a saúde aí respira por aparelhos, né? Não, esses 300 mil deveria ser pelo menos, o que a gente fala, que 800 mil hoje, do repasse estadual, 800 mil ficam no Estado. Eles olha, imagina, se é 3 milhões e meio do Ministério da Saúde, o Estado colocar numa cidade polo, dentro da Bahia, ou seja, aqui é região no extremo sul, nós temos responsabilidade sanitária com 8 municípios do extremo sul, Sim. São próximos aqui. Nós recebemos 300 mil, ou seja, o município precisa investir mais da sua arrecadação para poder conseguir dar cuidado, e esses municípios ao redor, eles acabam ficando prejudicados. Sim, sem dúvida. Então, assim, isso é má gestão do recurso público e numa política que não valoriza o município. Pois então você vê Salvador crescendo com hospitais, você vê Salvador cheio de serviços, você vê a polícia, o pessoal, por exemplo, da segurança. Só existe um hospital em toda a Bahia para a polícia militar. Pouco, não existe outro hospital para que os militares sejam atendidos. E das outras regiões, né? Descentralização. Pois é. Valdemar Bosch tem uma pergunta para a senhora também. Doutora, bom dia, tudo em paz? Como é que está a senhora? Tudo bom? Querido. Doutora, é o seguinte, a senhora colocou muito bem caracterizado aí a questão de atendimento de referência territorial, né? Inclusive colocando uma situação crucial de sucateamento que está na Bahia toda, que inclusive é fechamento de hospitais. Para a senhora ter ideia, aqui no norte da Bahia, se fechou o hospital público de Jacobina, né, e que atendia da mesma forma o território. Senhor do Bonfim e território também se fechou. Paulo Afonso também se fechou. E Juazeiro fechou-se muitos, mesmo tendo uma rede PEBA que atenderia, que é uma pactuação interestadual entre Bahia e Pernambuco. E a senhora imagina aí, diante da situação de fechamento, a dificuldade que passa esses territórios. Quer dizer, migrando da mesma forma essas pactuações aí deficientes. E aí vimos, inclusive, a senhora em tão pouco tempo, a senhora falou aqui parece que 10 meses na administração, eu vi que a senhora aumentou salário, inclusive, dos profissionais da saúde, né? Mesmo no momento pandêmico, colocou realmente o recurso de forma correta, melhorando também o salário dos médicos, e aí a gente visualiza uma situação de grandeza dentro do atendimento à saúde, inclusive construindo um hospital, né? Diz que a senhora nesse período construiu um hospital. Quer dizer, se aplicou de forma correta o recurso da saúde, principalmente no momento pandêmico, de aplicar esse recurso contínuo. A gente fala assim, um contínuo que é aquele que, mesmo depois da pandemia, você tem uma estrutura de saúde que é necessária diante da carência. Então eu pergunto à senhora, diante dessa dificuldade, como a senhora vê a Bahia diante das suas expectativas, talvez política, eu acredito que o nome da senhora hoje é respeitado não só na Bahia, como também no Brasil, né? Uma grandeza única, falando da saúde como um todo. O que a senhora vê assim da Bahia hoje diante de uma orientação específica, principalmente voltada ao norte da Bahia? Antes da senhora responder, eu quero dizer para vocês que nós estamos conversando com a doutora Raíssa Soares. Ela é mineira, ela começou a ficar famosa, né, no ano passado, quando iniciou uma série de vídeos sobre os tratamentos utilizados em Porto Seguro. E Porto Seguro é a cidade que não sofreu com lockdown, né? E em agosto, ela viajou para Brasília com outros médicos para conversar com o presidente Bolsonaro. Pode falar, doutora Raíssa. Olha só, gente, o que eu entendo da Bahia é que eu falo que o território da Bahia é um país, né? 417 municípios. Isso. Historicamente sucateados. Historicamente sem repasse devido do valor que o Estado tem para fazer uma gestão para os seus municípios se tornarem independentes. A gente tem vários municípios na Bahia em que a população, o que seria esperado, que a população daquela cidade, elas teriam que estar aumentando,
Nós temos vários municípios que a população está reduzindo, porque está se concentrando as pessoas nos grandes centros, que é onde as pessoas vão buscar mais oportunidade de emprego, mais oportunidade, onde teria uma garantia de saúde, porque o próprio SUS, nessa gestão que anda nos últimos 15, 20 anos aí, que a gente está observando, é que eles estão concentrando tudo em grandes centros. Então, mas o problema é que você só vai dar para aqueles que conseguem chegar. E aqueles mais simples, ou que não conseguem o fluxo, ou o encaminhamento correto para ele conseguir ser atendido, ele acaba sucateando, ele acaba morrendo. Então, esse fechamento de hospitais é um pensamento que a gente está acompanhando o Estado, e eles querem fazer grandes hospitais muito resolutivos, mas deixando de fazer o repasse para que os pequenos procedimentos possam ser resolvidos no município. Ou seja, com um hospital pequeno, eu vou resolver grande parte dos problemas da comunidade. Eu não preciso de uma grande UTI, por exemplo, para operar uma vesícula biliar que está cheia de cálculo de um paciente jovem dos seus 20, 30 anos que não tem doença cardíaca e que precisa apenas da garantia do seu bloco cirúrgico e de um leito de retaguarda de 2, 3 dias de internação para que aquele problema não se torne, por exemplo, uma pancreatite biliar. O cálculo sai da vesícula e entra dentro do pâncreas, faz uma doença que pode levar à morte, inclusive. Então, se eu tenho hospitais que tem a sua resolução, ela vai dar conta de resolver aquilo que ele precisa no seu município com recurso, porque na hora que o Estado tirou o recurso e repasse para os municípios de forma correta e adequada, esses municípios não conseguem fazer gestão. Então você vê na mídia, realmente, hospitais sucateados, as móveis estragados, funcionários infelizes, e é um ciclo vicioso, em que você tem um gerenciamento da estrutura muito mal feito, um repasse de trabalhadores insatisfeitos, sucateados. Nós temos um dos piores salários no Brasil da saúde. Na Bahia, para vocês terem ideia, é um estado que o Conselho Federal de Medicina alertou, onde mais tem falsificação do CRM. Nós recebemos uma nota do Conselho Regional de Medicina da Bahia para ficar atento, alertando os gestores que antes de contratar médicos tinham que estar checando, porque a gente estava sendo foco, a Bahia sendo foco de receber profissionais que eram não médicos, se passando por médicos e simplesmente atuando na medicina. Por quê? Porque é um estado que está com essa parte da saúde abandonado, assim. As políticas de gestão pública dentro do SUS, dentro no quesito saúde da Bahia, ela está absolutamente a ver navios, sem repasse, sem gestão e sem cuidados. Olha, o hospital que nós fizemos em Porto Seguro, na verdade, nós pegamos uma estrutura própria da prefeitura, que tinha sido uma UPA, estava fechada há quase 5 anos, sendo ponto de tráfico de droga, em Arraial da Ajuda, que é um distrito aqui de Porto. Sim. A gente pegou o último $1 milhão que sobrou na conta, dos 14 recebidos, o último sobrou $1 milhão. Eu recebi o governo com $1 milhão do Covid, do repasse do Covid. E esse $1 milhão, nós pegamos esse prédio e simplesmente reformamos o prédio. E tem lá, desde do mês 6, foi inaugurado então um hospital com internação exclusivo para Covid. E lá tem atendido a população de Porto Seguro, tem sido uma regulação, um custeio 100% do município, e nós ali garantimos atendimento qualificado, humanizado, com alta taxa de recuperação. Muito legal. Desde o mês 6 até hoje, tiveram 3 óbitos no município. Mesmo assim, um óbito foi de um senhor de 98 anos, que a própria família falou que não queria que ele fosse entubado quando ele fez a Covid de forma grave, chegou tardio. Então, ele acabou tendo uma morte digna, respeitosa, dentro da unidade. Os outros 2 foram fatalidades que a gente até discutiu isso na comissão de óbitos, mas enfim, com uma alta taxa de recuperação para que a população tenha uma segurança mesmo, especificamente na internação Covid, que acaba sendo muito angustiante para a pessoa pelo medo de estar sendo entubada. Então, quando a gente pegou o recurso que existia e aplicou na estrutura, nós tivemos ali um hospital que agora, na medida, nós temos um novo secretário, mas o que a gente deixou alinhado com o prefeito, é claro que vai depender da decisão do novo secretário junto com o prefeito, mas o que ficou alinhado é que este hospital, assim que a gente não precisar mais dos leitos Covid, é uma estrutura hospitalar que se mantém para, por exemplo, fazer as nossas cirurgias eletivas, chamada Hospital Dia. Porto Seguro, pra vocês terem ideia, nos últimos 2 a 3 anos, acumulou 1.340 pessoas aguardando cirurgia. Nossa. Imagina? Não só com os 2 anos de pandemia, mas já historicamente, desde 2018, quando fecharam o hospital,
Esses pacientes estão a ver navios para poder conseguir fazer suas cirurgias. Doutora. Então, ou seja, é gestão do recurso usando o bom senso, inclusive, acho que é uma coisa, Calbi, importante até para a comunidade compreender, que nós precisamos levantar dentro da comunidade, até esses ouvintes que estão aí participando do programa, o SUS tem o chamado controle social. Então nós precisamos de pessoas que são cidadãos, que querem participar junto com o seu gestor, junto com o seu secretário de saúde, das decisões do município. Isso está em lei e muitos usuários não sabem. Entrem aí, Conselho Municipal de Saúde do município de Petrolina, de Juazeiro, procura saber que dia que é a reunião do conselho. São reuniões obrigatórias, uma vez por mês, em que pessoas elas se dispõem a participarem com um papel importante na lei de decidir, junto com o secretário municipal de saúde, as políticas públicas locais, do que fazer, como fazer, o que fazer. Todas as coisas que nós fizemos aqui, nós fizemos pactuando com o Conselho Municipal, discutindo com o Conselho, levando para o Conselho para poder saber, inclusive, qual que era a ponderação que eles, enquanto usuários, tinham. Então, são ferramentas que o usuário consegue ter para poder participar junto com o gestor das decisões. Por exemplo, em relação ao salário aqui, você comentou do salário. Esse grupo de trabalhadores ficou por 8 anos com contratos precários, que eram desligados por volta do dia 15, 20 de dezembro e recontratado 4 e 5 de janeiro, por 8 anos. Então, o que nós fizemos foi fazer o processo seletivo. Por isso que eu não dei aumento de salário, porque a gente tem uma lei federal na Covid que impede aumento de salário, fazer concurso. Nós estamos sob lei federal em todos os 27 estados. Mas o que nós fizemos foi simplesmente estabelecer um processo seletivo colocando o salário de categoria. Exatamente. Fiscalizado. Então, doutora, desculpa, pode concluir seu raciocínio. Não, o que nós fizemos foi só a fazer o processo seletivo a trancos e barrancos, porque o Ministério Público impediu por 2 vezes. Pois é. O Ministério Público, infelizmente, ao invés de ser parceiro, de ser um órgão aí importantíssimo para a sociedade, mas para ser parceiro e compreendendo esse sucateamento, ele bloqueou 2 tentativas de processo seletivo e agora, na terceira, a juíza da cidade, ela deu liminar de que era necessário, sim, que esse processo seletivo fosse efetivado para que os vínculos empregatícios deixassem de ser sucateados. Pois é. E tão precários. Automaticamente, as pessoas conseguiram ter os seus salários na categoria do que seriam as lutas sindicais aí, do técnico de enfermagem, que de R$1.000 que ela recebia bruto, R$900 líquido, ele está agora recebendo R$1.800 brutos. Ele já deve entrar agora no processo seletivo que está. Eles já passam a receber a partir de agora. Ô, doutora, eu acho que isso é o mínimo. O Ministério Público gosta do seu nome, né? A senhora foi perseguida por defender tratamento precoce nas redes sociais, por outros meios também, com a ação do Ministério Público da Bahia, que adora seu nome, né? A senhora pediu a exoneração do seu cargo e parte agora para o novo desafio, né, doutora? Qual é esse desafio que a senhora quer enfrentar a partir de agora, doutora? A senhora pediu exoneração, a senhora não é mais secretária de saúde aí de Porto Seguro, porque a senhora tem outros planos. Quais são os outros planos, doutora? Olha só, Calbir, é verdade, eu entendi claramente. Oi? Tô ouvindo, não entendeu claramente, não? Ah, sim. Eu entendi, Calbi, que uma das coisas que na Covid nós temos hoje no mundo, até estava fazendo uma revisão rápida, atualizada aqui, nós temos 5 milhões de pessoas mortas no mundo por Covid. Uma pandemia devastadora e que, por falta de políticas públicas efetivas diante de um vírus que é capaz de contaminar 254 milhões de pessoas no mundo, ao invés de ter consenso, ao invés de ter uma lucidez no combate para que, por exemplo, nenhuma política de enfrentamento fosse anulada, ao invés da gente unir forças no mundo para vencer uma doença que matou 5 milhões de pessoas até hoje, foram as políticas públicas no mundo inteiro, especialmente no Brasil, que é onde eu posso dizer, de onde eu estou vivendo, na política baiana, e que, na verdade, foram pessoas lotadas em locais de decisão que continuam impedindo
que o povo seja protegido. Então, é esse lugar de decisão que muda uma trajetória, que muda um destino de uma cidade, de um estado e da nação. E aí eu percebi que todos os impedimentos, todas as pessoas que tentaram me parar, porque eu estava cuidando de vidas, todas eram pessoas vinculadas à política partidária. Nós não estamos falando de pessoas que simplesmente tomaram para si, porque o que eu estava fazendo estava matando pessoas. Ah, não, a doutora Raíssa está propondo um tratamento em Porto Seguro e já morreu 500 pessoas. Não, a doutora Raíssa simplesmente foi para cima da doença, entendendo que era tratável, para que as pessoas não morressem. E aí eu dou minha cara a tapa para as mídias sociais, para as pessoas se acalmarem, dizendo, povo, calma, tem tratamento. E aí as pessoas que tentaram me cercear, me cancelar, me difamar, Calbi, eu poderia ter feito processos de danos morais em várias Com certeza. O meu discurso não mudou e o meu foco era cuidar do povo, do povo viver. E eu vi que são as pessoas que têm o poder da decisão política partidária, são essas pessoas que simplesmente se colocaram na frente do povo e ao invés de proteger o povo e estar cumprindo a função para a qual eles foram votados, que é nada mais, nada menos do que defender uma política para as pessoas, eles simplesmente impediram, eles tentaram impedir. Doutora. Só que, você já viu? Eu não sei aí, quem nunca viu um filme chamado O Livro de Eli? Ah, demais, eu assisti várias vezes. Pois é. Aquele livro, eu me sinto junto com a minha família. A única diferença do Denzel Washington pra mim ali é que eu não tô sozinha, que minha família foi comigo. Isso. Davi, meu filho mais novo, Geraldo como esposo, Pedro de 25, até o Marcelo, que é um filho na fé, que hoje mora com a gente. Ou seja, aqui no meu núcleo familiar, nós andamos pra frente. Isso. Independente do que estava se rolando. E vocês têm uma vantagem sobre o Eli, é que vocês não são cegos, estão vendo tudo. Doutora, a gente já está aqui quase que encerrando. Eu queria só ver com a senhora o seguinte: aqui em Juazeiro e região, realmente prestigia muito o seu trabalho, né? Tem um apreço muito grande a senhora. O nome da senhora aqui é muito bem aceito. Mas, diante do que realmente foi colocado por Calbi, em poucas palavras, a senhora, a gente já está quase terminando. A senhora assim almeja diante da política, diante de que hoje existe uma carência e só existe hoje técnica do nível da senhora, no caso, com interesse nesses pleitos, porque realmente os políticos ruins que têm realmente dificultado, sucateado a saúde e acabado com o mínimo de decência dentro da saúde, e permite inclusive que a senhora, como uma boa profissional, aquela com respeito e acima de tudo com interesse criativo e capaz de resolver alguma coisa, porque teve muitos colegas da senhora omissos. E é por isso que ela vai ser ficaram candidata. muito omissos. E aí eu diria à senhora, o que a senhora hoje, diante da realidade, desse carinho que a população baiana tem com a senhora, o que a senhora pensa dentro dessa política ruim? A senhora pretende, na verdade, colocar seu nome à apreciação Essa é a pergunta. da população? A senhora vai ser candidata ou não? Vou ser candidato. Eu já decidi isso com meu marido. Muito bem. Geraldo Márcio também vai sair candidato. A gente está disposto a disputar sim as eleições da Bahia. Foi a Bahia que nos adotou, foi pela Bahia que eu lutei. Eu sou mineira, mas já me considero coração baiano. Sim. A gente já ganhou o título de cidadão de Porto Seguro e cidadão honorário de Eunápolis, que é a cidade próxima aqui, 60 quilômetros. Então, assim, foi aqui que a gente teve que brigar, foi por esse povo que nós lutamos, nós vamos disputar 2022. Muito bem. Vocês querem saber, eu acho que todo mundo quer saber qual o cargo que a gente vai disputar. Vai pleitear. Nós estamos verdadeiramente aguardando o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Então, nós já tivemos conversas, ele já colocou algumas questões, ele já ponderou algumas questões, mas até onde cabe o nome Raíssa Soares, por exemplo, para majoritário, se é governo, se é Senado, isso é composição e não são cargos que eu decido sozinha. Não adianta eu querer. Eu não tenho vaidade nenhuma, de cargo nenhum. Uhum. Eu tenho sede e eu tenho sangue no olho para brigar pelo povo. Isso eu tenho. Muito bom. Porque eu entendo que as pessoas estão sem nome de defesa. Quem é que vai me defender? Em quem que eu posso confiar? Então, isso eu tenho sangue no olho, Geraldo tem sangue no olho. Muito então, bem. essa composição
se eu vou sair como majoritário, vai depender da conversa com o presidente, novas conversas com o presidente. Nós temos hoje levantado toda uma base de pessoas que estão junto conosco. Fizemos o primeiro Fórum Conservador da Bahia aqui, com pessoas que, inclusive, que vieram de fora, vieram deputadas federais, veio Aline Sleut do Paraná, Carla Zambelli. A gente fez isso aqui em Porto Seguro. Já teve o segundo fórum que o pessoal fez agora está para acontecer o terceiro fórum, ou seja, a Bahia está se organizando enquanto direita, enquanto conservadores, para fazer uma base que seja sólida, de pessoas que a gente mantenha essa conversa clara, de pessoas com a mesma proposta, querendo realmente fazer a Bahia se tornar, ter uma visão e fazer o povo da Bahia compreender que todo esse monopólio que as famílias antigas aí, que dominaram a Bahia historicamente, o povo já acordou, as pessoas entendendo que não adianta mais ficar com as mesmas caras que sempre fizeram a velha política, porque a gente já sabe que eles deixaram aí para nós esse legado que a gente vê, infelizmente, nos dias atuais. Então, seja para federal, seja para governo, seja para Senado, essa decisão eu só vou tomar depois que o presidente realmente tiver filiação partidária. A gente, na sequência, faz a nossa filiação. A gente está alinhado com o presidente, junto com as políticas dele. Entendo que Bolsonaro é hoje um homem que Deus levantou realmente para fazer o país acordar. Eu sou um exemplo disso, assim, de me interessar e brigar em questões político-partidárias depois dessa esperança que o presidente traz para o Brasil. Então a gente está nesse momento, Calbi, que todos os colegas que estão presentes aí, os ouvintes, a gente está agora assim, conhecendo a Bahia, passeando pela Bahia, entendendo os problemas, conhecendo olho no olho, vendo os lugares. Nós estamos fazendo uma turnê, realmente, é um dos motivos que eu saí da Secretaria de Saúde. Isso é bom. Eu queria ter a liberdade de fala, né, para não estar falando como agente público, que o Ministério Público estava realmente aí no meu pé. Eu limitei até o número de vídeos que eu fiz nas minhas redes sociais. Então eu queria voltar a ter minha liberdade para defender as minhas convicções. E eles tentaram de todas as formas me dar alguma improbidade administrativa para eu não disputar 2022. Então eu não tenho intenção nenhuma de ficar disputando poder com o Ministério Público. Deixa eles fazerem o papel deles, que é um papel importante, mas infelizmente nesse momento equivocado lá com as convicções de cada um deles. Então a gente continua fazendo aquilo que a gente sabe que continua firme, né? Defendendo o público. A minha Bíblia continua na minha mochila. Muito eu bem. continuo caminhando, entendendo que tem um caminho a seguir, tem que proteger as pessoas. Doutora Raíssa, eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Conversa boa. Vamos marcar outra conversa e aí Valdemar Borges vai ser o interlocutor dessa conversa. Meu muito obrigado à senhora. Obrigado, Valdemar Borges. Doutora, espero que o fórum venha o mais rápido possível aqui pro norte da Bahia, pra gente atrair a comunicação a nível de Calbi e outros que fazem parte da comunicação, para a gente divulgar melhor seu trabalho, entender melhor suas propostas. Venha pra cá. Parabéns, doutora. Parabéns por tudo aí, porque tem feito pela Bahia. Embora não sendo baiana, mas eu já senti que o coração ela todo é baiana, tá na Baiana. meu filho, é baiana. Obrigado, doutora Raíssa. Um grande abraço para a senhora. Gente. Fica à vontade. Obrigado pelo espaço, parabéns aí pelo trabalho de vocês. Em breve a gente vai se conhecer pessoalmente. Vamos fazer um fórum aí nessa região. Vamos sim. Grande abraço, obrigado. Deus abençoe. Amém. Agora são 11 horas, Valdemar Borges. E a gente vai ficando por aqui, querido. É isso, Calbi. Gostei, doutora Raíssa aprendeu. Gilmar realmente colocou bacana aqui um bom trabalho a nível desse movimento que vai ter. Espero que seja bem prestigiado, que as pessoas vá eu vou estar lá debate, amanhã. Né? Parabéns, Gilmar. E doutora Raíssa, realmente foi um banho de informações. Obrigado aí, Calbi, pelo dia. Obrigado, Adriano Jacques. Né? A todos aqueles ouvintes. Um abraço a todos e tenham todos um bom dia. Bom dia para você, bom dia, Jacques, bom dia.